Salmo 30, verso 5, amém? Vamos ler todo mundo junto, Salmo 30, verso 5. Senhor, obrigado por mais um dia de poder estar aqui em tua presença. Salmo 30, verso 5. Eu sou só em nome de Jesus. Diz assim: porque a sua ira dura só um momento, o seu favor está vindo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ler todo mundo junto, amém? 1, 2, 3. Porque a sua ira, o seu favor está vindo. O choro pode durar uma noite, mas eu creio nessa palavra, amém? A alegria já está chegando pela tua vida. Senhor, abençoa este culto. Abençoa seus instrumentos, o som, o vocal, a minha vida. Cada um que está aqui, Senhor, que se prontificou em vir te buscar, Jesus. Nós estamos aqui unicamente para te louvar, Senhor, para invocar o teu nome, Jesus, neste lugar. Então que o Senhor repreenda todo o mal. Que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor. E que tua presença seja manifesta nesta noite, em nome de Jesus. O carpinteiro já está neste lugar, amém? Esconda-me em ti.
se você crê no nome de Jesus. Esse é o som, o carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a sua casa. Se você crê, aplauda bem forte o nome de Jesus. Ele está nesse lugar. Nós gratos somos, Senhor, pelos milagres, pelas vitórias. Vamos cantar que somos gratos ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia.
vida por você naquela cruz, amém? O sangue dele tem poder para curar, para libertar e para salvar. Eu creio que o Senhor está te curando nesta noite. Se você crer no nome de Jesus, Ele está te libertando, você, a sua família, a sua casa. Eu creio que Ele vai salvar você. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos necessitam.
amada igreja, boa noite, que a paz esteja convosco, amém? Tá tudo bem aí, os irmãos? Isso, vai se colocando no seu lugar, glória a Deus, aleluia. Você pode olhar para o seu irmãozinho e falar: irmão, é muito bom te ver aqui. Fala assim: é muito bom. Fala para ele: muito bom te ver aqui. Diga para ele que você está preparado para viver uma semana de milagre, amém, irmão? Está preparadão aí? Glória a Deus. Bênção maravilhosa. Fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor e segurar a nossa melhor oferta. Segura a sua melhor oferta. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por esta semana de vitória, Pai, em que o Senhor protegeu, guardou a nossa casa, nada nos alcançou, nenhuma tragédia, nenhum mal nos alcançou. O Senhor tem sustentado a nossa casa, tem sustentado a nossa vida. Esse é o momento que os pais, as mulheres, os homens de Deus fecham os seus olhos e nós trazemos à nossa memória a tua bondade, Pai. Durante essa semana o Senhor tem provido tantas coisas para nós. Nós te adoramos, Pai, na beleza da sua santidade. Nós sabemos que não há ninguém, Pai, ninguém como o Senhor. Ninguém é capaz de doar como o Senhor doou. O Senhor doou o seu próprio Filho por amor de nós. Pai, nós te louvamos nessa noite, porque a tua palavra é uma lei espiritual. Quando nós liberamos, nós damos a alguém alguma coisa com o nosso coração, com a nossa generosidade. A palavra do Senhor nos diz que essa mesma generosidade vai voltar à nossa vida, porque é uma lei do Senhor, a lei da semeadura. Pai, nessa noite nós queremos plantar a nossa semente nesta terra boa, que é este lugar, esta obra. Nós queremos plantar a nossa semente para 2026, Pai. Nós nessa noite, quero convidar você, fique de pé. Eu sei que você já adorou até agora, você se esforçou tanto, mas eu quero que você segure a sua melhor oferta na sua mão para 2026, a sua semente que você vai plantar agora. Pai, em nome de Jesus, aí está na mão dos seus servos, Pai, com um coração alegre, pois a tua palavra nos diz: aquele que traz, deve trazer com alegria, trazer com o seu coração e entendimento correto. Nessa noite, nós, com os nossos dízimos, a 10ª parte de tudo quanto o Senhor tem entregue a nós, nós queremos, Pai, nessa noite, render graças ao Senhor com os nossos dízimos e declarar, Pai, que nós entendemos que a tua semente poderosa, ela é plantada hoje nesta terra boa, terra em que se planta a palavra do Senhor, onde as almas são salvas, onde o teu povo se reúne para adorar o Senhor. Paulo disse uma vez: não deixe de se reunir como igreja, como é o costume de muitos, ainda mais que se aproxima o grande e poderoso dia do Senhor. Pai, nós queremos nesta noite, com as nossas ofertas, adorar ao Senhor. Nós também queremos, Pai, os nossos dízimos declaram que nós sabemos que a fonte de tudo e de todas as bênçãos é o favor do Senhor. Mas nós também compreendemos que ofertas, Pai, são presentes que nós tiramos daquilo que é nosso, daquilo que o Senhor tem dado. Os 90% fica em nossas mãos, com um coração grato ao Senhor. Sempre que nós vamos presentear os nossos pais, nós queremos dar algum presente que simbolize o nível da nossa honra, do que eles representam para nós. E as nossas ofertas, Pai, elas dizem isso: o Senhor é tudo para nós. O Senhor tem sido nosso refúgio, nossa fortaleza. De certo que o Senhor não precisa de nada, o Senhor é dono de todas as coisas, e nós somos seres passageiros que hoje existem, amanhã não existe mais, mas durante o tempo da nossa vida, nós queremos honrar ao Senhor, e nós queremos transmitir às nossas novas gerações esta verdade aos nossos filhos, porque eles terão que enfrentar, Pai, tempos muito difíceis,
difíceis neste mundo, como nós temos percebido, mas a palavra do Senhor diz que até os filhos dos leões sentem e passam fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada. Que os nossos filhos possam entender, Pai, nós possamos transmitir a eles os conceitos da Tua palavra, que não são leis, são princípios, rochas no qual nós fundamos a nossa vida e estaremos seguros enquanto estivermos nela. Pai, que os nossos filhos sejam fiéis ao Senhor e que eles tenham o Senhor como amigo, provedor, aonde eles colocarem as plantas dos pés, que o Senhor dê a eles por vitória, que eles sejam vencedores, que eles sejam conquistadores, que eles sejam flechas poderosas na mão dos valentes que estão aqui, que eles possam, Pai, amar ao Senhor e que o Senhor possa caminhar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, recebe a nossa oferta de gratidão. O Senhor vê todas as coisas, vê agora, Pai, o propósito do nosso coração, honrar ao Senhor e dizer que o Senhor é a nossa fortaleza, a rocha da nossa vida. Você pode aplaudir ao Senhor, da glória a Deus, pode se assentar. Quem vem dando glória a Deus. Quem vem com alegria. A palavra do Senhor diz que quem vem trazendo ao Senhor deve vir com alegria. Se você não tiver alegria, não vem, amém, irmão? Porque o segredo de Deus mover-se na hora das ofertas é a alegria, é a satisfação que nós entregamos ao Senhor, amém, irmãos? Reconhecimento. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, onde estivemos em uma palestra muito maravilhosa, pais posicionados, em que nós falávamos sobre a nossa herança, amém? Quem está com a sua herança, seus filhos aí? Cadê? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus. Nossos filhos são nossa herança, amém, irmão? E nós temos que transmitir a eles tudo que nós temos vivido, aprendido, e, irmão, eles têm verdadeiramente um caminho longo pela frente. A palavra do Senhor diz que são dias trabalhosos, dias difíceis, mas o justo viverá da sua fé, amém, irmão? O justo viverá do que ele crê. Quem é o justo? Aquele que foi comprado, justificado pelo sangue do Senhor. Então, irmãos, nós temos levantado aqui uma casa, amém, irmão, maior, uma casa do tamanho da nossa fé, amém, irmão? Nós temos uma casa hoje para ser levantada para 600 pessoas sentadas, amém, irmão? E eu creio de todo o nosso coração, amém, irmão? Que o Senhor nos ajudou até aqui. Nós temos ainda algumas missões muito importantes, temos algo muito importante para nós conquistarmos, mas o Senhor que proveu até agora vai providenciar todos os detalhes. Tenta a mão para cá mais uma vez. Pai, eu abençoe então a semente do teu povo, que nessa noite é semeada como Isaac semeou, e até em tempos difíceis, mas naquele mesmo ano a palavra do Senhor diz que ele colheu 100 vezes mais. Sobre nós permanece a bênção do Senhor. Dá glória a Deus com alegria, dá glória a Deus com forte. Irmão, eu quero dizer mais uma vez, ninguém vem se o Senhor lhe dá, amém, irmão? As nossas ofertas saem de nós, saem do nosso bolso, mas elas não saem da nossa vida. Quando nós ofertamos, fica em nós, amém, irmão? A promessa do Senhor e a bênção do Senhor. Então eu quero, nessa noite, compartilhar com os irmãos, amém, irmão? Algo muito importante. Nós temos, eu só quero dizer isso antes de começar. Fala para o seu irmão assim, você sabe que quando você faz aniversário, fala para ele, você sabe quando você faz aniversário, você não fica mais velho, né? Fala para ele, você não fica mais velho quando você faz aniversário. Ah, como, pastor? Não, você não fica mais velho quando faz aniversário, mas você envelhece, preste bem atenção, e eu envelheço, nós envelhecemos quando os nossos sonhos são menores do que as nossas lembranças. Quem entendeu? Você envelhece quando as suas lembranças, vou dizer diferente, as suas lembranças são maiores do que os seus sonhos. Está entendendo? Amém, irmão? Você então percebe que está envelhecendo quando você não consegue mais sonhar, mas as suas lembranças ficam te atropelando. Essa noite quero falar com os irmãos de algo muito importante. Sonhar é importante, amém, irmão? Sonhar, você precisa sonhar, precisa continuar sonhando. E aí, eu quero falar, amém, irmãos? Quero que você abra comigo no livro de 1 Samuel, glória a Deus. 1 Samuel, este livro é importante porque fala de uma mulher que ela ousou sonhar, amém, irmão? Enquanto todos diziam para ela, para com isso, você vai se machucar, sai desse sonho, para de esperar, para de acreditar que isso tem jeito aí, né? E nós vamos ler esse texto, e eu quero então que você leia comigo aqui, rapidamente, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Certa vez, após ter comido e bebido em Siló,
Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana continuou orando diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento de seus lábios, porque Ana só falava em seu coração, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia som nenhum da sua boca. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada, e disse: até quando você ficará embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada, de espírito oprimido. Não bebo vinho e nem bebi bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que a tua filha é uma serva ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha angústia e a aflição da minha alma. Então ele disse: vai em paz para a sua casa, e que o Deus de Israel te conceda aquilo que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, e o seu coração se alegrou, e o seu semblante não era mais triste. Feche os seus olhos. Pai, que a tua palavra venha ao encontro de todas as necessidades de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, e daqueles que nos acompanham nas redes sociais. Pai, que o Senhor abençoe poderosamente essa noite, e que o Senhor abençoe os sonhos e projetos de cada um dos nossos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmão? Irmão, preste bem atenção. Quanto mais eu e você, quanto mais jovem, menor nós éramos, amém, meu irmão? Maior eram os nossos sonhos, é na verdade, amém? Né? Quem já não perguntou para você o que você quer ser quando crescer, amém? Né? Já perguntaram para você? E aí, né? Já perguntei para algumas crianças, e as crianças: eu quero ser médico, quero ser policial, né? E é bem verdade, quanto menor a criança, maior é o sonho dela, amém, irmão? Quanto menor, mais jovem a criança, maior é o sonho. Sabe por quê? Porque ela não tem noção da realidade, amém, irmão? Então ela pensa, né? Por que as pessoas colocam, irmão, na janela dos apartamentos aquelas grades, não, como é que se chama? As redes de proteção, né? Por quê? Alguém sabe, né, meu irmão? Você pularia de lá? Claro que não, né? Tem juízo, né? 10 metros. Mas a criança, meu irmão, não tem juízo. E aí precisa colocar então uma proteção, porque na cabecinha dela, ela pode ser o super-homem, sair voando, né, para aquele lugar. E aí, meu irmão, nós sabemos que não é assim a realidade. Então, quanto mais jovem, mais a gente sonha. Mas a vida, amém, irmão, ela vai passando. E as crianças, elas aprendem de uma forma muito difícil, como nós aprendemos um dia, né? Se você deixar um apartamento, né, a janela zerada, ela pode pular porque ela não tem medo. Ela acredita que ela pode voar. Mas no primeiro dia que ela tropeça numa pedra, amém, irmão, e cai de joelho no chão, né? Machuca o braço, dá aquela ralada bem forte. Aí, meu irmão, ela começa e recebe um presente. Fala assim: o medo é um presente. Amém? Ô louco, pastor, como assim o medo? O nível certo de medo, amém, irmão? Não podemos ter um medo paralisador, porque tem pessoas que não se movem na vida, porque elas têm medo de machucar de novo, elas têm medo de tentar de novo, elas têm medo de sonhar de novo. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje, amém, irmão? Hoje Deus está falando de sonho para nós aqui. E aí as crianças, nós vamos vivendo, e os processos da vida vão nos ensinando, amém, irmão, a nós termos um pouco mais, né, de precaução, não é isso? E aí você sofre de repente tantas coisas, nós sofremos tantas coisas na vida, e o nosso coração, ele vai endurecendo, amém, irmão? Você já não acredita em qualquer coisa, você amadurece. Então o medo, ele nos prepara para uma nova fase. Fala assim: o medo me prepara para uma nova fase, amém, irmão? Então, a gente vê isso, que uma pessoa, ela muitas vezes machucada, meu irmão, muitas vezes sofre decepções,
ela não consegue sonhar mais. E é exatamente o que nós estamos falando. Você vê o texto que nós lemos, amém, irmão? Você vê Ana, a história de Ana é maravilhosa, a história de Ana, porque, irmão, veja bem, nós estamos falando de 2.700 anos atrás, aonde o papel de toda mulher, em todas as sociedades, era gerar filho, amém, irmão? Era manter a sua geração, manter a sua família, não é isso? Algo importante. O homem tinha o seu papel de provedor, diga assim, ó, o homem, fala, tem homem aqui? Deixa eu ver, tem homem aqui? Não, ei, som, ei. Tem homem aqui, macho, levanta. Fala, agora assustei, amém, irmão? O papel do homem, né? E também dos servos de Deus, ó, é ser provedor, fala assim, ó, provedor e protetor e dar destino, amém, irmão? O que é isso? O homem provê, ele protege, não é isso? E o homem de Deus, amém? O homem, ele é, amém, irmão, referencial dentro da sua casa. E os seus filhos, ele não precisa falar nada, mas a maneira com que ele vive, amém, irmão? Aquela maneira com que ele vive vai ser repetida para os filhos, transmitida para os filhos, porque nós damos destino aos nossos filhos, amém, irmão? Você, veja bem, na Inglaterra, irmão, há muitas escolas cristãs, amém, irmão? Né? Inglaterra. E a Inglaterra tem uma grande parte da sociedade, talvez das autoridades da Inglaterra, são muçulmanos, amém, irmão? Eles não acreditam em Jesus, desprezam o Senhor, não acreditam na palavra. E os jovens, eles ficam basicamente 10 anos na escola cristã, e é uma ótima escola procurada, e os muçulmanos colocam os seus filhos lá, amém? E os anos passam naquela escola onde eles ouvem todo dia falar de Jesus, que Jesus, da cruz, do Evangelho, mas da mesma maneira que eles entram, eles saem daquela escola e não se convertem. Preste bem atenção. Há um grande nível de autoridades da Inglaterra, policiais, autoridades, são muçulmanos. Porque o cristianismo ali, amém, não conseguiu transmitir. Por que eu estou te falando isso? Porque os muçulmanos, eles têm, amém, irmão, uma forma reverencial da sua adoração. Eles são zelosos com a maneira com que eles servem a sua fé. Eles, para você ver, nós entramos muitas vezes na igreja com alegria sim, mas não entendendo que nós estamos entrando diante do altar e na casa do Deus eterno, o Senhor de toda a eternidade, o qual todos nós estaremos lá diante dele um dia. Todas as gerações, o único e verdadeiro Deus. Entramos muitas vezes desapercebidos de quem é o Senhor, mas quando eles vão sair do seu templo, eles abaixam e reverenciam e saem de costa. Eles transmitem a sua reverência, transmitem o temor, e não só no falar, o jeito de viver, aquilo, os seus filhos são marcados pela fé deles, amém, irmão? Então mesmo que estejam anos expostos a tantas coisas, lá, falando de Cristo, eles não são atingidos, porque dentro dele há uma marca profunda da fé, que foi transmitida da maneira séria e amorosa com que eles servem a sua fé. Quem entendeu da glória a Deus? E essa, irmão, nós devemos transmitir, nós falamos sobre isso, pais posicionados ontem. Hoje os jovens cristãos entram na faculdade meses depois, não acreditam mais em Deus. Nós não conseguimos transmitir a nossa fé, amém, irmão? Mas nós vamos dizer aqui, e não só para homens, mas para homens e mulheres, preste bem atenção. Nós, irmãos, somos provedores. Fala assim, igreja, nós servos de Deus. Fala, nós servos de Deus, homens e mulheres de Deus, somos provedores, protetores e também damos destino. Os nossos filhos, o destino deles é o céu. Diga a glória a Deus, quem entendeu. Nós não criamos filho para o mundo, nós criamos filhos para o céu. E quando eles entram na faculdade, por mais que se pregue tudo que se prega hoje, e a filosofia, que a gente sabe tudo, acontece, os entendimentos que tem por aí, na primeira entrada, na primeira exposição, os nossos filhos são derrubados, porque não tem a marca que nós deveríamos deixar. Mas nós falamos assim, ó, eu e a minha casa, põe a mão no coração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos vão andar com Deus, irmão, escute. Aqui nesse texto, nós vamos entender, meu irmão, algo muito importante. Nossos filhos, eles vão ter que enfrentar uma geração, amém, irmão? Terrível, lutas que nós nunca enfrentamos, já vão ter que enfrentar.
Até a palavra do Senhor diz: chorem sacerdotes no altar pelos seus filhos. Amém, irmão? Nós precisamos ensiná-los, precisamos ensinar, dar Deus para eles, porque se nós dermos tudo, carro, boa escola, e não dermos Deus, não demos nada. Quem entendeu, dá glória a Deus. E aí, meu irmão, nós estamos lutando hoje nesse lugar. Você está dando destino aos seus filhos. Você está ensinando a eles que eles podem viver nesse mundo aonde eles vão andar com Deus Todo-Poderoso, e o Senhor dos Exércitos vai lutar a luta deles por você e por eles. Amém? Quem entende? Glória a Deus. É isso que nós fazemos aqui. Trazemos nossos filhos, e aí quando você coloca ele no banco, meu irmão, mesmo que você não fale nada, a maneira que você olha, a maneira que você recebe a palavra, a seriedade, a maneira com que você se comporta, você não precisa falar nada, eles vão olhar para você e eles vão repetir o temor e a seriedade. Porque temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é ter autorrespeito por tudo Deus que diz que é sagrado. Diga glória a Deus. Então, irmãos, nós temos ensinado para os nossos filhos princípios, como nós acabamos de falar sobre princípios de honra, dízimos e ofertas. Amém, irmão? Nossos filhos terão que enfrentar uma sociedade muito terrível. Amém, irmão? Em todos os sentidos, crises. Mas a palavra do Senhor diz que o meu justo viverá da fé. Diga glória a Deus. Então, quero nessa noite falar de algo, irmão, importante. Não deixe de sonhar, continue sonhando, porque o dia que você parar de sonhar, você morreu. Amém, irmão? E eu vou falar dessa mulher, Ana, que ela não podia ter ano. Dizem aproximadamente que a luta de Ana demorou praticamente 20 anos. Amém, irmão? Não se sabe o tempo certo, mas acredito que 20 anos, essa mulher, ela sonhava em ter filhos. Ela era uma mulher religiosa, meu irmão. Todos os anos, veja bem, todos os anos em Israel, o povo subia ao templo uma vez por ano para render graça ao Senhor, levar as suas ofertas ao Senhor, o qual era apresentado diante do sacerdote. O sacerdote entrava no templo do Senhor, amém? As ofertas eram ali oferecidas, o sangue do cordeiro, os pecados do povo eram cobertos, expiados. E a palavra do Senhor diz que o sacerdote entrava para oferecer sacrifício a uma família que recebeu a sua colheita, que rendia graças ao Senhor. Então ele entrava, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era um lugar onde o véu havia, muito pesado. E se o sacerdote não estivesse pronto, tamanha a presença desse Deus e santidade do nosso Deus, irmão, ele entrava no Santo dos Santos, e se ele tivesse pecados em oculto, a palavra do Senhor diz que tinha sinos pendurados na sua roupa, e ele entrava naquelas cortinas e ninguém mais via ele. Enquanto o sino estivesse balançando, a sinal que ele estava vivo. Mas se o sino parasse, ele havia sido fulminado. Tamanha a santidade do nosso Deus e a impiedade dos homens. Quem entendeu? Esse é o Deus que nós servimos. Deus continua a ser santo, amém, irmão? Mas nós só podemos chegar perto dele por causa de Jesus, o sangue de Jesus. Agora você fala e é ouvido no céu. Quem acredita? Dá glória a Deus. E aí era assim, todos os anos Israel levava a sua oferta, e Ana subia com seu marido e a sua casa. E o seu marido, irmão, veja bem, em Israel, se a esposa não pudesse ter filhos, não era uma lei de Deus, era o código de Hammurabi, diz assim, o código de Hammurabi. Uma lei babilônica que regia o comércio e todas as leis de justiça no antigo mundo. Quem está entendendo? E a palavra do Senhor diz que não era lei de Deus. Quando o homem e a mulher não podiam dar filhos, era por aquilo o sentido da vida da mulher era gerar filhos, era alegria, era para ela sonho. Então a palavra do Senhor diz que como ela não podia dar filhos, Eucana, seu marido, um nome feio demais, né? Eucana, ele então toma por esposa uma outra mulher, para que a sua geração pudesse seguir em frente. Quem está entendendo? Amém, irmão? Senão, quando eles envelhecessem, eles eram fadados à miséria, à pobreza, que não haveria ninguém para os proteger e os alimentar. Quem entendeu da glória a Deus? Esse era o quadro de Ana. Ana não podia ter filho, era o sonho dela. Mas ele toma por esposa Penina, fala Penina, que era o nome mais feio ainda, amém, irmão? E Penina, me perdoe se tiver alguma Penina aí, né? Penina, amém, irmão? A esposa, então, do seu esposo Eucana, eles subiam ao templo todos os anos. Irmão, e todo ano, Eucana tinha um filho, pelo jeito, amém, irmão? Ou então tinha 3. Ela era uma mulher dotada do dom de ter filhos, amém, irmão? E a palavra do Senhor diz que subia esta família disfuncional, e Ana, triste, vendo que a cada ano a sua opositora, ou a sua competidora, vamos dizer assim,
Porque ela era tão maligna, Penina, que cada filho ela zombava de Ana. Quem está entendendo? E aí, Ana, não vai dar filhos, não? Já tem o meu terceiro aqui, o Godofredinho, né? E aí, irmão, aquilo doía no coração. E irmãos, nós somos humanos, não é verdade? Quem não tem inveja? Olha para o seu irmão e fala assim, graças a Deus que você não é invejoso. Fala para ele. Amém, irmão? Amém. Ó, glória a Deus, hein? Presta atenção. E aí, Ana estava nesse quadro, irmão. Vamos lá, 20 anos praticamente, esperando filho. E aquela mulher todo ano tendo filho. Amém, irmão? Né? E aí, o coração de Ana, irmão, triste, magoada, né? Ana, então, nessa situação, irmão, e quando a gente não consegue realizar sonhos, nós travamos crise dentro de nós, amém? Ana tinha uma crise nela. A primeira crise era a crise existencial. Para que eu existo se eu não posso ter filho? Né? Por que eu não posso ter filho? Para que eu existo? Isso, irmão, destruía ela por dentro. A palavra do Senhor diz que todos os anos, parte do sacrifício era dada ao sacerdote oferecido, outra parte voltava à família e eles comiam, faziam ali um churrasquinho, está entendendo? Mas Eucana dizia para Ana, Ana, já que você não pode ter filho, saiba, mulher, eu te amo. Não amo, Penina, eu amo você. E todos os anos ele dava uma porção dobrada para Ana, quem entendeu da glória a Deus, para tentar alegrar. Mas a palavra do Senhor diz que ela não se alegrava com nada. Triste, não queria comer. E aí, meu irmão, a palavra diz assim, que Ana tinha uma crise existencial. Já teve crise existencial? Amém, irmão? Meu Deus, por que é que eu não consigo vencer? Por que é que eu não consigo dar vitória para minha família? Por que é que eu não consigo ter vitória na vida? E aí todas as mulheres tinham sentido, era dar filhos e dar prosseguimento à sua família. E Ana travava essa batalha dentro dela e ela tinha uma crise existencial. Amém, irmão? Mas ela também tinha uma outra crise. O marido dela trouxe outra mulher para dentro de casa. Amém, irmão? Triste. Uma crise difícil, irmão. Né? E ela entendia porque ela estava lá. Mas imagina, irmão, que dentro, cada filho que nascia, ela, irmão, sentia aquela inveja. Ela tinha, irmão, já passou alguma coisa assim? Alguém competindo com você? Amém, irmão? Te humilhando todos os dias. Imagina o emocional dessa moça, irmão, 20 anos assim. A palavra do Senhor diz que ela tinha uma outra crise. Você vê que na oração dela ela diz o seguinte, Senhor, se o Senhor atentares a minha voz, escute, lemos aqui. E o Senhor se lembrar de mim, como se Deus... Irmão, você acha que Deus esquece de alguém? Levanta a mão e fala assim, ó, Deus não se esquece de você. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus não se esquece de você. Fala para ele. Essa crença, escute, essa crença religiosa é negócio do mal, irmão. O camarada faz porque o pai dele fez, a mãe dele fez, ele vai adorar um dia, mas ele não sabe o que ele adora e nem o que ele faz. Religiosidade é terrível. Tradição. Não sei quem adora, não sei porque faz, mas meu pai levanta a mão, eu também faço. E aí tinha um entendimento em Israel, que se uma mulher não pudesse ter filho, é porque Deus não gostava dela e esqueceu dela. Quem entendeu? Que não era uma verdade, irmão. Deus não se esquece, olha que a palavra do Senhor diz assim, ó, ainda que teu pai e tua mãe esquecer de você, eu não me esquecerei de ti. Recebe aí, meu irmão? E aí, existia essa crença, irmão, existem muitas crenças religiosas que nos atrapalham. A pessoa está lá, vivendo um momento novo, eis que não existe mais nenhuma maldição naqueles que estão em Cristo Jesus, todas as coisas velhas já passaram, eis que faz tudo novo, a palavra diz, mas a pessoa está dentro da igreja e ela acha que ela não vai ser abençoada, porque o passado dela ainda amarra e atropela ela. Quem está entendendo? Mentira religiosa. Porque quando você é perdoado por Deus, Deus não se lembra mais do seu pecado. Você está livre para seguir em frente. Quem dá glória a Deus? Mas Ana, durante 20 anos, talvez não orou, porque ela, vou orar para quê? Se Deus não gosta de mim e se esqueceu de mim. Mas, irmão, preste bem atenção. Ana ora ao Senhor, e essa palavra diz, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, naquele entendimento errado, se o Senhor se lembrar de mim, e se o Senhor agir a meu favor. E a palavra do Senhor diz que Deus ouve a oração de Ana e responde. Diga glória a Deus, amém, irmão? É importante quando você for pedir alguma coisa para Deus, você tem que saber que o Deus que você serve é capaz de tudo. Ela disse assim, eu quero um filho, mas eu quero homem. Amém, irmão? As mulheres que me perdoem.
Olha só. Porque um filho homem, primogênito, ele seria, amém, irmão, cabeça da família e receberia todas as honras. Então ela pede um filho homem. E ela, na sua amargura de alma, irmão, quero te dizer, há momentos na nossa vida que nós estamos tão quebrados, tão destruídos emocionalmente, igual essa moça estava. E quando nós chegamos numa bifurcação dessa da vida amarga, tem 2 caminhos que nós podemos tomar. Falo servo de Deus, estou falando com gente de Deus aqui. Quem é de Deus? Dá glória a Deus aqui. Tem 2 caminhos que você pode tomar. Ou você está nessa luta faz tantos anos e você se amarga e se revolta com Deus, ou você se rende a Deus e fala: Deus, tem misericórdia de mim, eu sei que o Senhor vive e que me ama, que o Senhor enviou o seu Filho, porque a palavra do Senhor diz que Deus amou tanto a minha vida e o mundo, que enviou o seu Filho único para morrer em meu favor, para que eu não perecesse, tivesse a vida eterna. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham uma vida boa. Diga glória a Deus. Vida boa. Boa vida. Esse é o entendimento. E a palavra do Senhor diz que Ana ora, e ela, nessa amargura, irmão, durante 20 anos, eu creio que talvez no 5º ano que ela não poderia ter filho, ela tomou um caminho errado. Ficou revoltada com Deus. Esse ano eu não vou subir para adorar a Deus, não. Mas a palavra fala que depois de tantos anos, Ana se levanta. Essa noite, se você não se lembrar de tudo, quero que você se lembre de uma coisa. O Espírito Santo está dizendo para você: se levanta. O que Ana fez, irmão? A palavra do Senhor diz que ela ora, mas antes dela orar, ela não queria comer, triste, mas a palavra do Senhor diz que ela sobe ao templo depois do culto. Amém, irmão? Da sinagoga, ela sobe lá ao templo, e ela entra. Eli estava sentado lá, ele era meio pesadinho, ele estava sentado na cadeira, à porta do templo. Ela entra com amargura de alma e ela rasga o coração, irmão. Oração é importante. Ela entra, chora na igreja e irmão, a boca dela não fazia som nenhum, era gemido. E aí você já leu comigo, o sacerdote pensa que ela está embriagada, fala: não, Senhor, eu estou aqui orando com uma dor muito grande. É uma mulher que tem uma alma destruída, Senhor, tem misericórdia. Eu peço ao Senhor um filho. E quando, preste atenção, a palavra do Senhor diz que ela, depois de tantos anos, ela se levantou e foi. Amém, irmão? Irmão, hoje Deus fala com você: se levanta dessa tua posição de desânimo e de angústia. Levanta. Vai buscar Deus. A palavra do Senhor diz que ela chora lá, rasga o coração, e então o profeta diz assim: ó, agora, mulher, Deus ouviu a tua voz, vai para a tua casa, porque no tempo determinado você vai voltar com esse menino nos braços. A palavra, olha, presta atenção, o que é? Irmão, posicionamento para a vida. Posicionamento. Estou falando, ela tinha crise existencial, ela tinha crise com aquela mulher dentro de casa, ela tinha crise com a crença dela, mas ela se levanta tudo isso e diz assim: ó, minha vida vai mudar. Amém, irmão? Irmão, preste bem o que eu vou te falar para você. Você não tem que olhar o momento que você está vivendo. Você não deve prestar atenção no momento, no que você está vivendo. Você tem que olhar nesse sentido, o que Deus está preparando você para ser. Quem está entendendo? Quanto maior a pressão, meu irmão, na vida de homens e mulheres de Deus. A palavra do Senhor diz que ela se levanta depois que o profeta diz assim: ó, hoje eu quero dizer para você, quero ser profeta da sua vida. Você veio nesse culto e você vai se levantar alegre. E Deus vai te abençoar muito esse ano. E essa semente da tua fé plantada em 2025, você vai colher em 2026 grandes e poderosas. Quem crê? Grandes e poderosas coisas que você crê. E aí a palavra do Senhor diz que ela se levanta, preste bem atenção, olha isso. Ela se levanta depois da oração, crendo que Deus ouviu a sua oração e crendo na palavra do profeta. A palavra diz que ela não estava mais triste. Ela ficou alegre. E ela foi para casa. Ó, a palavra do Senhor diz que ela ficou alegre e comeu. Pede uma pizza hoje. Fala assim, ó, hoje vai ter pizza de calabresa. Vamos comemorar. Vamos sair do culto e vamos comemorar. Irmão, porque o que Deus está prometendo, Ele vai fazer. Diga glória a Deus. Pede hoje, irmão. Se quiser, manda uma para mim também. Não, brincadeira. Eu peço lá, bem? Então a palavra diz que ela se levanta, sai do culto alegre. Tem gente que entra no culto triste e sai pior. Amém, irmão? Hebreus 11 fala que nós temos um descanso. Hebreus 4 diz que nós temos hoje um descanso, irmão. A cruz. O que você não pode fazer, Deus vai fazer por mim e por você.
Hebreus diz isso, que nós não temos um sacerdote que não tem dó de nós, mas temos um que em tudo sofreu o que nós sofremos sem antes pecar. E a palavra do Senhor diz, por isso, quando entrares na presença de Deus, entra com confiança, porque vocês estão diante do trono da graça, misericórdia e favor de Deus. Diga glória a Deus aí. Quase que não saiu. Deixa eu tomar uma água aqui, amém, irmão? Então, irmão, eu quero que você, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te falar. Ana levanta dali, amém, irmão? E a palavra do Senhor diz que aquela noite, amém, irmão? Ela teve relações com seu marido, amém? E a palavra do Senhor diz que, irmão, ela no tempo determinado, ela volta com o seu bebê no colo. Preste atenção. O nosso Deus é um Deus de compromisso. Irmão, se comprometa com Deus e Deus se compromete com você. Nosso Deus é um Deus de compromisso. 20 anos daquela luta terrível foram vencidos quando aquela mulher decidiu fazer um voto, irmão, era um voto nazireu. A criança não poderia, ela teria o seu filho e ela não ficaria com o filho dela, para ela desfrutar a vida. Ela levaria o seu filho e o entregaria para ser sacerdote, depois do bebê desmamar. Entende isso, irmão? Imagina o que a mulher desejava um filho, mas ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Irmão, presta atenção. Ela disse, eu vou servir ao Senhor e Ele vai servir o Senhor para sempre. Irmão, nosso Deus é um Deus de voto. Faça voto com Deus. Fala, Deus, eu vou servir ao Senhor como eu nunca servi na minha vida. E eu vou ter do Senhor o que eu nunca obtive sozinho. Porque vem do Senhor que Deus vai dar. Então nosso Deus é um Deus de voto, irmão. Deus de compromisso. E aí a palavra do Senhor diz que quando Ana tem o seu bebê, o tempo de desmamar o bebê, imagina, meu irmão, o dia de levar essa criança para entregar no templo. O filho sonhado de 20 anos, o que não pensa essa mulher? Vou desistir. Porque tem pessoa assim, meu irmão, que ela faz um voto com Deus. Quando está tudo bem, ela esquece do que fez com Deus. Ela, irmão, começa a tirar o pé do acelerador. O marido dela, quando ela teve o bebê, falou assim, e aí, Ana, está chegando a hora de levar o bebê. Ela fica tranquilo. Irmão, a palavra do Senhor diz que ela leva o bebê, entrega. Quero te falar alguma coisa muito importante, irmão. Às vezes nós não entendemos por que nós passamos certas lutas, amém, irmão? Mas a grande verdade é que as lutas, algumas lutas, elas nos levam aonde nós nunca iríamos para perto de Deus, enquanto a nossa vida estivesse boa e tranquila. Às vezes a nossa luta mais terrível, ela nos leva a ter uma experiência com Deus. Porque eu vou te falar, irmão, você e eu somos como uma flecha. Isaías diz assim que nós somos como uma flecha guardada na aljava de Deus. Uma flecha polida, escondida para um alvo poderoso e especial. Sabe o que é uma flecha polida, irmão? No meio de um monte de flecha não acontece nada com aquela flecha. Mas aquela flecha é tirada várias vezes pelo arqueiro e ela é polida. Muitas vezes você não sabe que aquela pessoa chata está na tua vida e está se dando bem quando você está se dando mal e ela nem teme a Deus. É o que acontecia com a Penina. Por que essa mulher tem tanto filho e eu que temo o Senhor não tem nada? Às vezes a gente pensa assim. Mas eu quero te dizer, meu irmão, a vida de servo de Deus tem propósito. E aí, a palavra diz que nós somos igual uma flecha. Sabe o que é uma flecha, irmão? Você tira a flecha, pule. Uma flecha polida. Uma flecha que fica guardada há muito tempo. Aquela flecha polida, ela serve para atirar, irmão, no rei, na figura mais poderosa do exército inimigo, para fazer uma grande obra. Eu acredito que você e eu, que estamos esperando, e às vezes nós entendemos por que é, Deus, que eu estou nessa. Por que é que aquele que não teme o Senhor não tem compromisso nenhum, está se dando bem e eu daqui passando essa aflição? Porque, meu irmão, não tem a ver com o que está acontecendo. Fala assim comigo, não tem a ver, fala com força, não tem a ver com o que está acontecendo. Tem a ver com quem você vai se tornar. Está entendendo, meu irmão? Está perguntando aí por que é, Deus, está acontecendo? Pois você vai entender, meu irmão, o que quer dizer isso? Irmão, primeiro, a pessoa serve de Deus, ele tem que ter sonhos. Sonhe mesmo, irmão. Porque é Deus que coloca esse sonho no seu coração. E a palavra diz aqui, preste bem atenção, irmão.
Israel precisava de um profeta. Escute. Israel não tinha profeta. Israel não tinha ninguém. Eli era um pastor corrompido. Os seus filhos promíscuos envergonhavam a casa do Senhor. E a fé de Israel estava podre, sendo destruída por causa do posicionamento de Eli e dos seus filhos. Israel precisava de um sacerdote santo de Deus. Um homem de Deus. E Ana precisava de um filho. Quando, meu irmão, você e eu, Deus tem propósito na nossa vida. E é por isso que muitas vezes nós ficamos, irmão, mas você vai falar, mas até quando, Deus? Por que Deus faz isso? Eu vou te falar. Davi, irmão, ficou 12 anos sendo perseguido injustamente por Saul. Perseguido por Saul. Uma vida terrível, não entendendo o que estava acontecendo, sendo que tinha sobre ele uma unção de rei. Mas preste bem atenção, a palavra do Senhor diz que quando Davi, Deus dá vitória sobre todos os seus inimigos, ele vence todos os seus inimigos. E a palavra do Senhor diz que Davi entrou em um tempo de descanso, porque não havia mais ninguém que queria guerrear com Davi, pelo tamanho do que se tornou o reino dele. Quem entendeu da glória a Deus? Davi se torna tão poderoso, e a palavra do Senhor diz que ele se dá ao luxo, de quando tudo está bem, Davi, que sempre foi um homem de Deus, um homem santo, um homem que precisou da presença de Deus, agora sobe no seu terraço, num dia que está tudo bem, ele olha para uma moça que está tomando banho, e ele se dá o luxo de fixar os olhos nela, e no seu coração se perverter e dizer assim, ó, eu quero essa mulher para mim, não importa de quem seja. Ele olha para aquela mulher e ele faz um plano, vou matar Urias, eu mato o marido dela e tomo ela para mim. Quem entendeu? O camarada foi preparado 10 anos numa luta tremenda, e mesmo assim não estava preparado. Às vezes você está numa luta tremenda e não entende porque que não passa. Às vezes precisa jejuar mais, orar mais, precisa consertar, alinhar a tua vida com alguma coisa com Deus. Porque Davi achou que estava tudo bem. Irmão, o pior momento da nossa vida e o mais perigoso é quando está tudo bem. Tem dinheiro no banco, está estabilizado, e você não se dá mais ao luxo de vir na igreja, porque não tem mais necessidade. Porque não precisa mais. Porque está tudo bem. Davi estava assim, mas quando ele olha aquela mulher, irmão, ele faz esse plano, a palavra do Senhor diz que a corrupção entrou no Davi, e nunca mais a casa dele teve paz. E aí nós perguntamos, Deus, por que minha luta está demorando? Eu acredito, irmão, acredito que nós somos a geração que vai abalar o mundo. Diga glória a Deus. Eu prego aqui para advogados, médicos, cirurgiões, eu prego para gente poderosa. Porque os nossos filhos vão ser, irmão, uma flecha que nós vamos lançar para o Senhor. Gente poderosa. Eles vão mais longe do que nós. Mas nós temos que marcar os nossos filhos, irmãos, com o nosso posicionamento de fé, como eu falei para você. E aí, meu irmão, por que o moleque não quer ir na igreja? Por que a menina não quer servir a Deus? Porque o pai 20 anos na igreja, mas ele não é exemplo. Não é. É tudo uma aparência, a casa é horrível, o relacionamento é horrível, e eles não querem. Mas quando alguém é de Deus, irmão, pode entrar nas piores faculdades, que são as faculdades que nós temos hoje, as públicas, né? É difícil de entrar, mas quando entra o crente lá, não dura 3 meses, se corrompe, porque não foi marcado como deveria ser. Então, meu irmão, nós estamos aqui marcando a nossa geração, diga glória a Deus. Os nossos filhos, pode vir o maconheiro, pode vir o drogado, pode vir o feiticeiro, pode vir quem for. Eles não vão se corromper, porque eles vão dizer assim, ó, existe um Deus, existe gente fiel, e existe homem que anda com Deus na terra. Esse é o meu pai, é minha mãe, e é você e eu, dá glória a Deus. E aí, meu irmão, nós não entendemos o processo de Deus. Por que é que Deus nos prepara tanto? Porque os nossos filhos, irmão, eles vão ter que, vou falar de novo, os nossos filhos vão ter que enfrentar coisas que nós nunca enfrentamos. Mas a palavra do Senhor diz que a geração do justo será poderosa na terra. Irmãos, nós somos a geração do arrebatamento, eu acredito nisso. Nós construímos uma casa aqui, amém, irmão? Muito grande, tamanho da nossa fé. Mas falta muita coisa. Vivemos esse momento, foi milagroso. Eu quero dizer para você que você serve um Deus que acompanha, provê tudo. Irmão, nós precisamos de 50 mil reais para a parte de tecnologia. Não temos. Nós precisamos de 50 mil reais para a cadeira, 500 cadeiras, não temos.
Nós precisamos, amém, irmão, de mais 50 mil reais para colocar os portões e fazer o que precisa fazer. Vai aí uns 300 mil reais. E o nosso Deus já está preparando. Diga glória a Deus. Porque, meu irmão, Deus vai prosperar o nosso povo de tal maneira. Porque é o que nós lemos aqui, eu acredito nisso, irmão. Nós não erguemos essa obra sem propósito. Irmão, nós temos uma geração, nós vamos ter 2 cultos, amém, irmão? Com 600, 700 mil pessoas aí. Quem acredita dá glória? Você acredita? Nós começamos aqui com 15 e hoje tivemos um culto cheio de manhã, temos um culto à noite. Por que é que nós não podemos ter? Porque é o tamanho da nossa fé. Nós construímos o tamanho da nossa fé e vai ser assim. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho do seu sonho para a sua vida, para a sua família? Sonhe grande, meu irmão. O seu Deus é um Deus poderoso e o meu também. E aí, a palavra do Senhor diz assim, ó, que nós não, isso que nós estamos vivendo, talvez esteja vivendo um momento difícil, uma crise, mas eu vou dizer, não é a paralisação, é preparação. Você entendeu, recebeu aí, meu irmão? Então, o que fala a história de Ana? Fala o seguinte, que essa mulher foi preparada para gerar um menino santo, irmão. Um menino que ela entregaria para Deus. É interessante, quando ela entrega o menino para Deus, Deus abre a madre dela, amém, irmão? E depois que nasce Samuel, ela tem muitos filhos. Diga a glória ao Senhor. Fala assim, ó, ninguém vence Deus em dar. Fala assim, ó, ninguém vence Deus em dar. O dinheiro pode até sair do nosso bolso, mas a bênção não sai. Quem está entendendo? Fica lá dentro a bênção. Ela dá o seu filho amado, esperado, precioso. Ela entrega para Deus. Quando ela entrega para Deus, a palavra do Senhor diz que Ana depois teve um filho atrás do outro. Diga a glória a Deus. Israel recebeu um menino santo. Um profeta. Samuel, diga a glória a Deus. E Ana recebeu um filho. Irmão, tenha compromisso com Deus. Eu vou te falar, irmão, existe muitas igrejas lotadas hoje por aí, mas existe pouco milagre. Porque Jesus disse que quando ele voltar à terra, será que o Filho do Homem encontrará fé na terra, fé para ser curado, fé para milagre, fé para tantas coisas? Levanta a tua mão e fala assim, ó, Jesus vai encontrar, eu e a minha casa serviremos, levanta a mão e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, viveremos de milagre. Quanto mais nós investimos a nossa vida em Deus, mais investe nós. Está entendendo, irmão? Ai, Deus não faz nada para mim. Para com isso, irmão. Você, irmão, tem coisas que você nem sabe que Deus te livrou. Nós somos muito abençoados. Essa semana eu falei com um amigo, e ele ligou para mim de madrugada, semana passada, disse assim, pastor, ora para mim, porque a minha esposa teve uma trombose cerebral. Amém, irmão? Trombose. Muito preocupado, desesperado. A esposa dele internada havia ficado paralisado, aqui os ombros, tudo, e ela estava. E eu fui orar por ela. Ele falou assim, pastor, ela está lá. Você pode ir. No mesmo dia a gente foi, eu orei por ela, ela estava dormindo. Amém? Eu nem viu que entrei e saí, mas eu orei por ela. E profetizei sobre ela, que ela voltaria para a casa dela. Porque o nosso Deus diz que tudo é possível que crê. No outro dia ele liga para mim e fala assim, ó, Marcelão, ele me chama assim. Não sei aonde, né? Desse tamanho, né? Acordou, cara. Tá falando, tá comendo. Hoje me ligou, foi no banheiro, andou, fez graça. Foi pro quarto. E essa semana volta para casa. Dá glória a Deus. Amém, irmão? Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. E Ana não desistiu. Então quando você está nesse lugar, você pode, nessa posição da luta da tua vida, ou esperando, meu irmão. Eu também estou esperando o milagre de Deus. Deus nunca falhou, amém, irmão? E nem vai falhar. Nós falhamos. A grande verdade é, meu irmão, que depois que nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor, de verdade, vivemos para Ele, a grande verdade é que Ele concedeu para nós o direito, amém, irmão, de entrarmos no descanso da vida. Irmão, eu acredito que Deus te trouxe para essa igreja, e os irmãos de casa também, para você finalmente ter descanso na tua vida. Quem acredita? Descanso. Ana não tinha paz na casa, irmão. Todo dia que ela ia para a cozinha fazer o café, estava lá a Penina. E aí, não vai ter filho esse ano não, bebezão? Está entendendo a luta dela? O marido dela, bem, agora você só pensa na Penina. Não, filha, eu amo você. Que luta que essa mulher tinha. Irmão, que luta ela tinha com Deus. Deus não gosta de mim. Irmão, para com isso.
Deus ama você. Diga glória a Deus. Deus me ama. Fala assim, ó, Deus me ama. A palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele único, para que eu e você salvasse o mundo, e para que eu tivéssemos vida, eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Irmão, Deus quer te fazer feliz. Se você viveu toda a sua vida uma vida limitada, irmão, não vai ter limite no que Deus pode fazer por mim e por você. Ana acreditou. Eu vou te falar de novo. Se levanta hoje, irmão. Começa uma campanha de jejum. Começa uma campanha de oração. A pastora falou que ela fez, né? Vou falar, ela fez 7 jejuns, porque ela falou assim, eu vou casar, né? Quero casar, quero uma família, quero um homem de Deus. Ela não, 7 jejuns, não deu nada, fez mais 7 jejuns, né? Depois fez a última sequência de jejuns, 3, né? Sequência, né? 14 jejuns, já passei demais. Porque a bênção dela era muito forte. O milagre era muito grande. Então tinha que orar bastante, quem entendeu? Fez 7, não deu. O Senhor falou, fez mais 7. E aí, meu irmão, Deus fez o que não fez com nenhuma outra mulher. Deu um homem maravilhoso para ela. Dá glória a Deus. Não falou nada, meu irmão? Tá bom, amém? Deus abençoe. Viu? O que eu estou falando? Quem veio triste vai sair daquela alegre hoje? Você vai sair do templo igual Ana. Ana chegou triste, cabisbaixo. Oh, não quero nem orar. Mas depois que o pastor dela falou assim, ó, você vai para tua casa, porque você vai ter um meninão lindo. Vai para tua casa. Quando ela sai da igreja, irmão, a palavra fala que ela já estava com outro rosto. Olha para o seu irmão, e fala, irmão, você estava meio caído. A hora que você entrou, fala, você está meio caído. Tá vendo? Sua carinha está meio derrubada lá atrás, irmãos. Mas agora eu vejo que acendeu uma alegria, amém, irmão? A palavra fala que quando ela levanta, irmão, já levanta na tocha, alegre. Falei, o Cana, pede uma pizza. Né? Preparou as velas em casa, fez aquela noite. Vai entendendo, irmão? E aí, Samuel pintou na parada. Dá glória a Deus. Quem está alegre hoje? Dá glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Quero ler um texto com você, Hebreus, e agora vou encerrar, amém? Fala assim, 2026, fala 2026, vai ser extraordinário, porque a semente que eu estou plantando, ela é poderosa. Diga glória a Deus. Irmão, fala um negócio, vocês esqueceram, quando eu falar glória a Deus, você fala aleluia. Quando eu falar aleluia, você fala? E... meio forçado, né? Não, mas não é não. Aleluia, dá um aleluia, dá um glória a Deus, amém, irmão? Aê, estou treinando aí. Nós somos um povo alegre, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Ao contrário, se você está triste, Deus não pode agir. Quem está entendendo? Quando você se alegra e põe esperança no seu conhecimento, passa a sonhar, Deus faz. Quando você para de sonhar e fica triste, Deus não faz. Você está entendendo? A alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que é a palavra do Senhor. Diga o fraco, eu sou forte. Fala assim, ó, põe a mão no peito e fala assim, ó, eu sou forte. Cadê os machão? Machão, fala, homem, fala, eu sou forte. As mulheradas falam assim, ó, eu sou forte. Fala, fosse forte no Senhor. Aleluia. Irmão, sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus, vamos terminar agora. Hebreus 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra do Senhor Deus é viva e eficaz. Sabe o que é eficaz? Nunca falha. Olha o que diz a palavra. Pois a palavra do Senhor é viva, eficaz e afiada, tal ponto, uma espada como uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto da divisão da alma, fala assim, a alma e do espírito. A alma, igreja treinada, a alma é mente humana, entende? A palavra do Senhor penetra até na divisão do entendimento humano e do espírito. O entendimento vai falar, não é possível. Mas a palavra diz que tudo é possível que crê. E aí a palavra do Senhor é viva e eficaz e afiada como uma espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e julga pensamento. Sabe quando você está na aflição, você vai na tua casa, pega a palavra do Senhor, ai Deus, fala comigo, estou me sentindo tão sozinho. Vai lá, você abre na palavra do Senhor, diz assim, ó, eu não te deixarei. Amém, irmão? Diga glória a Deus. A palavra de Deus faz isso. E aí ela irmão, olha o que diz aqui. Ela vai até a divisão da junta e das medulas, os pensamentos e intenções do coração. Em toda a criação,
nada está oculto aos olhos do Senhor Deus. Tudo está descoberto aos olhos daquele que havemos de prestar conta um dia. Diga glória a Deus. Irmão, hoje Deus está levantando pessoas aqui e te dando, irmão, a chave da vitória. Irmão, quando nós chegarmos no céu, e você vai ver, e é uma verdade, a palavra do Senhor diz, no livro de Apocalipse, nós vamos todos estar lá. Você e eu vamos sair, eu vou ver você lá. Vou ver você, Leonel, vou ver os irmãos lá. Aquele lugar vai ser um lugar, irmão, a palavra do Senhor diz que como um grande mar de gelo, um grande lugar onde todas as gerações vão estar lá, uma sala muito grande. E a palavra do Senhor diz que vai haver grande choro lá, lamentação. Por que é que eu não acreditei em Deus? Por que é que eu não confiei na palavra? Haverá uma grande lamentação naquele lugar. Mas lá também vai haver, amém, irmão? A palavra do Senhor diz. Um povo que o Senhor vai dizer assim, ó, vinde a mim, lavados e remidos do sangue. Vocês que andaram comigo na terra, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e acreditaram na minha palavra. Você vai estar lá comigo, amém, irmão? Muitos vão chegar lá e vão chegar sem os seus filhos. Irmão, você vai ter que apresentar para Deus aquilo que te deu. Cada filho teu, você vai ter que explicar para Deus por que é que eles não estão no céu quando você chegar lá. Eu digo que você vai chegar com todos eles lá. Diga glória a Deus. Porque é herança do Senhor. E você vai dizer, Deus, eu tive na terra tanta dificuldade. Você teve dificuldade por quê? Sendo que o meu filho esteve lá e há uma promessa sobre você. A promessa era tudo que você precisasse, a cruz te forneceria. Dá glória a Deus. Precisar de cura vai ter, precisar de socorro vai ter. Então, irmão, nós estamos na presença do Senhor, se alegra, não deixe de sonhar. Quero convidar você para ficar de pé. E quero dizer mais uma vez, antes de você ir embora, você não envelhece quando você faz aniversário. Você pode dizer assim, ó, eu não envelheço quando eu faço aniversário. Eu envelheço quando? Quando o quê, meu irmão? Quando para de sonhar. Ou quando, preste bem atenção, as lembranças do passado. Ô tempo bom, ô tempo bom. Irmão, quando você começa a viver do passado, e o seu passado se torna mais alegre do que o futuro, e a esperança dos seus sonhos, você está morrendo, irmão. Então se tem alguém morrendo aqui, Deus está te falando, comece a sonhar de novo. Estou falando, vou fazer um casamento, logo, creio, lá no asilo, dá glória a Deus. A irmã perdeu a perna, foi para o asilo. E agora arranjou um namorado, glória a Deus. Vai casar. E você, qual que é a bênção? Irmão, para com isso. Não é brincadeira, eu fico alegre, porque, irmão, a pessoa está no lugar onde eu falo, é o fim. Não. Quando você achar que é o fim, é só o começo. O servo de Deus. Está ficando alegre, irmão? Está ficando animado? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Esse horário aqui mesmo, está certo? 8h30? Que hora que acaba o culto aqui? Não sou dessa igreja. Hã? 8h30? Tá bom. Vê o ministério aqui, meu irmão. Eu vejo que um espírito de alegria tomou a igreja, meu irmão. Isso é bom. Isso é bom. Feche os seus olhos, Pai. Eu te louvo por esta noite maravilhosa. O ministério pode vir aqui. Pode vir aqui. Eu te louvo nesta noite, Pai, porque muitos estão atravessando talvez um vale, um lugar de tristeza, onde não gostariam de estar. E muitos estão perguntando, o que é que está acontecendo, Deus, na minha vida? Por que é que eu cheguei nesse lugar? Por que é que o sonho que eu tinha deu tudo errado? Por que é que a expectativa, eu pensei que ia ser de um jeito, e a coisa ficou paralisada? Por que é que esse tempo ruim, esse tempo alcançou a minha vida? Eu vou te dizer da parte do Senhor, nós estamos orando aqui agora. Você é uma flecha poderosa, escolhido por Deus, desde a barriguinha da tua mãe. Deus te escolheu, não só para você viver a sua vida, os seus prazeres, os seus sonhos. Eu vou te falar, Deus escolheu para você viver os sonhos de Deus, que são maiores do que os seus. O coração do homem pode fazer plano,
mas a resposta certa vem só de Deus. Você pensou, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viver isso, vou viver aquilo. E talvez o seu sonho foi paralisado. Porque o sonho que Deus tem para você é um sonho relacionado. Você é um filho de propósito, meu irmão. Tua saúde, tua inteligência, teus recursos. Deus chama você para a obra dele. Deus tem um projeto não só para essa vida. Quando você morre, tudo fica aqui. A palavra do Senhor diz que as nossas obras serão pesadas no céu. Eu estou falando de gente salva. E as nossas obras de madeira, de ouro, de ferro, de bronze vão ser provadas. Muitas coisas que a gente faz na nossa vida não tem proveito na eternidade. Nossas obras serão provadas. E a palavra do Senhor diz que no céu, todo mundo vai estar lá alegre, feliz. Mas vão ter pessoas que vão ser colocadas em um lugar. E a palavra fala sobre, preste bem atenção, galardão. O que você acha de um homem que entregou a sua vida? Existia um pastor no século passado. Ele pregou numa ilha de canibais. Muitos outros foram comidos por aquela tribo. Mas ele falou, não, eu preciso salvar essa gente. E meu irmão, naquele lugar ele pediu uma estratégia para Deus. Deus falou, cava um poço. Já tinha um plano para aquele homem ser devorado por aquelas tribos. Mas ele era um homem de Deus, falou, Deus, eu quero salvar essa gente. O meu propósito de vida é salvar gente. Irmão, Deus te escolheu para salvar gente. Tudo que você fizer e eu vai ficar nesse mundo e não vai ser nada. Mas a nossa obra para a eternidade vai ser grande. Salve os seus filhos, salve os seus amigos. Usa tudo que você tem, tua inteligência, tua capacidade, tua simpatia, teus dons. E a palavra do Senhor diz que esse homem clamava a Deus e a história deles, ele cavou um poço numa ilha de canibais. Quando brotou água da terra, aqueles homens consideraram ele como um Deus, porque eles só bebiam água da chuva, nunca viu. E a palavra, naquela história diz assim, ó, esse homem é um Deus, porque ele faz brotar água do chão. Irmão, e aquela estratégia de Deus fez com que aquela tribo de canibais se convertesse um atrás do outro, recebesse o Espírito Santo. E houve lá salvação. Diga glória a Deus. Às vezes você quer viver só para você. Você não quer se comprometer com Deus. Você quer só seus sonhos, mas eu quero que você entenda, meu irmão. A tua vida tem propósito eterno. Diga glória a Deus, só quem vai morar no céu. Quanto mais você faz para Deus, mais Deus faz para você. Essa é a verdade. Aparece no céu sem seus filhos para ver o que vai acontecer. Deus te deu coisas. Zele por elas. Deus te deu pessoas, zele por elas. Irmão, hoje Deus está chamando pessoas para a obra aqui. Se comprometer com Deus. Às vezes você não quer fazer nada, não sei fazer, não sei cantar, não sei pregar. Não, mas você recebeu o dom de contribuir. Então, irmão, seja contribuinte forte. Irmão, levante a obra aí. Ou então você faz alguma coisa, tem um talento, use seu talento. Deus deu para você. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Sabe por quê, meu irmão? A família que não estiver envolvida na obra de Deus, nos próximos anos vai perder os seus filhos. Os seus filhos não vão ser aqueles que vão querer ir para uma boate, uma noitada. Vão preferir estar na igreja comigo e com você. Dá glória a Deus. Irmão, se você não fala em língua, não tem o Espírito Santo. Irmão, peça para Deus o Espírito Santo. Quantos aqui precisam receber o batismo do Espírito Santo, falar em línguas? Hoje é nós somos uma igreja pentecostal. A palavra do Senhor diz que quando o poder do Espírito Santo cai na igreja, Pedro, covarde, se torna poderoso e corajoso. Irmão, às vezes você está numa luta, crente está 10 anos, 15 anos na igreja, não foi batizado no Espírito Santo, peça. Deus, toma a minha vida. Me ensina a orar, ora pela minha boca. Quem está entendendo, meu irmão? Tivemos numa palestra lá ontem. A pastora que estava pregando disse assim, ó, eu tive 7 anos minha filha envolvida nas drogas, na bruxaria, virou hippie, fez um monte de tatuagem no corpo de demônio. Ela dizia, peraí, como é que cresceu na igreja? Por que foi para a faculdade no primeiro ano se perdeu? Aí ela mesmo dizia assim, ó,
Estivemos na igreja e muitos de nós nem fomos batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o poder para manter a gente na presença de Deus. Irmão, busque o Espírito. Busque, igreja. Porque é a força da nossa vida. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Vamos, feche os seus olhos, levante a sua mão. Fala assim: Senhor, acima de tudo que eu preciso talvez do emprego, eu preciso de recursos, eu preciso de ajuda, eu preciso de cura, mas acima de tudo, o Espírito Santo, eu preciso que o Senhor habite na minha vida, numa porção poderosa, que o Senhor habite no meu filho de uma porção poderosa, que haja em nós a alegria de adorar, a alegria de ir na igreja, a alegria de se reunir, a alegria da presença do Senhor. Nós queremos tantas coisas, mas a última coisa que nós queremos é ser cheio do Espírito. Nós damos telefones caríssimos para os nossos filhos, mas nós não damos uma Bíblia de estudo para ele, não sentamos com ele e dizemos assim, ó, olha aqui o mapa para se dar bem na vida, a bússola. E nós perguntamos o que é que está acontecendo com a nossa vida. Nós estamos pouco envolvidos na obra. E ainda dentro de casa tem pessoas indo para o inferno, morrendo sem Jesus. Vamos nessa hora pedir: Senhor, salva a minha casa. Começa a falar para o Senhor: Senhor, salva a minha casa. Isso é tudo que eu preciso. Salva a minha casa, salva a minha família, salva os meus irmãos, salva o meu primo, salva a minha mãe, salva os meus irmãos. Salva, Senhor, livra eles do pecado, Senhor. Usa a minha vida. Eu entrego ao Senhor, como Ana entregou o menino, sonho dela. Irmão, quando você se compromete com Deus, Deus se compromete com você. Deus, eu quero uma empresa, mas no dia que abriu tua empresa, você não teve mais tempo para Deus. No dia que você casou, você não teve mais tempo para Deus. No dia que você comprou teu carro, não teve mais tempo para Deus. No dia que você se formou e se tornou uma pessoa muito poderosa e cheia de compromissos, Deus já não era mais. Então hoje é a noite de voltar ao Senhor. Vamos, igreja, nessa noite falar: Senhor, enche a minha casa, enche a minha vida, devolve os meus sonhos, Senhor. Eu me comprometo com o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Quantos nessa noite, escute, desistiram dos seus sonhos? Ah, nem sonho mais porque vou me machucar, nem penso mais nisso que não vai dar certo. E aí você dentro da igreja se tornou uma pessoa amarga. Não, pastor, não vou nem pensar nisso que... Não. Quero nessa noite convidar você para o seu lugar. Quantos querem ter os seus sonhos ativados novamente? Quero convidar para você e todos que estão aqui hoje, para Deus, eu quero que o Senhor realize meu sonho. Eu ativo meu sonho, eu me posiciono, eu me levanto hoje no meu lugar. Quantos querem nessa noite? Vamos orar por você aqui. Quantos querem? Venha até a frente se você puder. Venha, você que tem o seu sonho, você desistiu. Ah, não sonho mais com a minha empresa, não sonho mais com o meu casamento, não sonho mais com vitória, não sonho mais... Não, irmão, essa noite, ao se aproximar do altar do Senhor, ah, meu irmão, essa noite eu quero convidar você. Venha, menino. Eu tenho um sonho de faculdade, mas não tenho condições. Eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho de constituir família, mas é tão difícil. Eu tenho um sonho de uma porta seara. Quero, venha todos nessa noite. Nós vamos orar hoje aqui. E quando você dá um passo para Deus, quando você se move, irmão, quando você sai do seu lugar, é como Ana se levantando aquele dia e dizer assim: não, eu vou orar ao Senhor, eu vou mais uma vez para a busca do meu sonho. Eu quero te convidar, venha, meu irmão, venha você, minha irmã, venha, meu irmão. Você que parou de sonhar pela tristeza, pelas limitações, pela dor, eu quero te convidar, venha. Hoje é noite de dar passos para o Senhor. Nós vamos orar por todos. Venha. Você que está aí. Ah, eu queria tanto ter uma vida vitoriosa nas finanças. Eu queria tantas coisas. Mas parece que eu caí, me machuquei, me frustrei. Venha, tem lugar aí na frente, não importa a tua idade. Eu quero orar por todos. Você está vindo na frente, vai plantar sua semente para 2026. 2026 eu digo, meu irmão, nós vamos entrar na casa do Senhor. Nós vamos realizar sonhos poderosos. Irmão, você vai dar testemunho
algo que dói até de você sonhar de novo. Isso, venha, venha, não venha, venha. Não tem essa, hoje é noite. Hoje a palavra e o vocal sempre é mais baixo do que eu. Em nome de Jesus, hoje é noite de Deus acionar sonhos, é noite de Deus dar propósito, é noite do Senhor dar destino para vidas aqui. Igreja é lugar de dar destino, irmão. Talvez seu destino fosse ficar frustrado até o último dia da sua vida, de envelhecer e dizer: não consegui aquilo que eu sonhava, não consegui viver aquilo que eu sonhava, não consegui. Irmão, a coisa mais triste da vida é você viver a sua vida e viver frustrado. Irmão, escute, eu quero dizer para você: não importa o tamanho do seu sonho, não importa a quantidade de anos. O marido de Ana dizia: filha, descansa disso, existe isso aí, não vai ter filho não, eu te amo, para com isso. Mas Ana disse: eu vou receber de Deus. Antes de eu partir dessa terra, eu vou viver o meu sonho. Você é capaz de dizer isso? Antes do Senhor me levar para a eternidade, eu vou viver o meu sonho. Vem, igreja, venha, venha, lá atrás tem mais gente, eu sinto de Deus. Ai, pastor, mas por que eu preciso me expor? Irmão, não é expor. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor diz que Ana subiu mais uma vez daquele culto. Depois de 15, 20 anos, ela se levanta e fala assim: hoje eu vou diante de Deus. Ainda que eu não ore alto, eu vou mexer minha boca, mas hoje Deus, eu creio que Deus vai ouvir minha voz. Então hoje abra sua mão. Pai, estão aqui os seus filhos, muitos, e lá em casa também, Senhor. Eles têm até medo de falar desse sonho, de pensar nesse sonho. É doloroso, porque tantos anos sonharam e pensaram e nunca aconteceu. Mas é como Pedro hoje lançando a rede pela palavra do Senhor. Muitos vão dizer: mas já lancei tantas vezes essa rede. Mas agora o Espírito Santo fala para você: lance essa rede no meu nome. Vamos orar, igreja, agora é hora de orar. Ele está nessa noite aqui. Ora, igreja, ora agora. É momento de oração. Só de você estar aqui na frente, só de você estar aqui na frente do altar, só de você ter movido-se no seu lugar. Ah, meu irmão, porque você deu passo, Deus já está te abençoando. A palavra do Senhor diz: aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você. Ore agora com toda a força do seu coração e diga: Senhor, eu tomo hoje aqui o meu sonho de volta para a minha vida. Eu tomo em 2026, eu vou estar com o meu sonho aqui diante do teu altar. Receba o Espírito Santo, receba, igreja, ora comigo. Nós somos o povo do poder, o povo da glória do Senhor. Chora na presença do Senhor, quebrando teu coração. Fala teu sonho, fala teu projeto, fala. Hoje Deus está resolvendo situações aqui. Hoje o Senhor está resolvendo situações aqui. Hoje o Senhor está se movimentando. Quem crê? Levante a sua mão. Fala, Senhor, eu creio. Fala, eu creio. Diga assim: aquele que é poderoso. Fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais, além de tudo que eu possa pensar ou imaginar. O mesmo Deus de Ana, diga: o mesmo Deus de Ana, o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Abraão, é o meu Deus. Toda reverência agora. Queima ao Senhor, se reverencia agora diante do Senhor. Diga: Altíssimo, diga: Altíssimo. Em nome do teu Filho amado Jesus, no qual eu recebi descanso, no dia que entreguei a minha vida como Senhor da minha vida.
Hoje eu clamo ao Senhor nesse altar e peço ao Senhor que o Senhor traga a esse mundo o sonho que muitas vezes eu tive até medo de orar, de pedir, de falar, ou até de pensar, porque eu tinha medo, Pai, de me machucar. Mas agora, em nome de Jesus, eu lanço a minha rede, eu trago à existência as coisas que não existem. Se você puder, meu irmão, estenda suas mãos para o altar aqui. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre eles, Pai, hoje, uma fé que eles não possuem, uma capacidade de crer. E a palavra do Senhor diz que tudo que eu concordar acerca de qualquer coisa, 2 ou 3 de nós, acerca de qualquer coisa, tudo que eu concordar com meu irmão, 2 ou 3, que nós estamos em muitos, Pai, eu declaro que o que o meu irmão pediu hoje aqui, ele está aqui pertinho do altar comigo, Senhor. Meu irmão de casa também que não pôde estar aqui. Eu declaro que hoje, fala assim, nós concordamos que 2025 está sendo o ano da minha plantação. Eu planto minha semente de fé aqui. Mas 2026, fala assim, ó, começa a sorrir para 2026. Eu vou entrar nessa igreja e a minha bênção já vai fazer parte da minha vida. Eu não duvido. Olha, presta atenção. A palavra diz assim: se você ordenar que o monte se mova de lugar, foi Jesus que disse, irmão. Se você ordenar que o monte se mova do lugar e não duvidar do que disse, mas crer no que você falou, então o Senhor fará aquilo que você crê. Então agora, meu irmão, fala assim, bem baixinho para você. Fala, eu te agradeço, Senhor, pelo meu sonho. Sonho tem nome. Fala aí bem baixinho. Quem precisa saber? Fala. Meu sonho é esse. Coloco diante de ti. E como Ana se levantou, foi em paz para a sua casa, hoje eu volto para a minha casa, o meu coração alegre. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás do que disse. E o Senhor diz que tudo que eu crer e não duvidar, no teu nome o Senhor fará. Então eu te agradeço, em nome de Jesus. Vamos levantar o nosso rosto para o céu, irmãos. Nosso Deus é o único Deus, lembra? Obrigado, Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Bom é o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Começa a dizer isso para ele. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom para mim, o Senhor é bom para minha família. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor enviou Jesus, o Senhor é bom. Eu te adoro, eu te alegro. Eu me alegro na tua presença, eu me alegro. Sai daqui alegre. Hoje eu saio daqui alegre. A minha oração foi respondida. Eu saio daqui alegre. Irmão, vamos levantar, vamos adorar o Senhor bem forte. Então, glória a Deus, adora, adora. Fala obrigado, obrigado, adora, adora forte nele. Adora forte. Adora no nível que ele merece. No nível que ele é poderoso. Adore ele, adore, adore. Irmão, glória a Deus, aleluia, aleluia. Irmão, volte pro seu lugar alegre. Volte pro seu lugar. Igreja, vai dando glória a Deus. Vai aplaudindo ao Senhor, vai dando glória a Deus. Volte pro seu lugar, toca o seu assento. Vai com alegria, vai com alegria. Igreja do Senhor, que noite maravilhosa. Que noite. Pode acender as vozes. Hoje é benção. Pedido de oração para nossa irmã Wanda Rodrigues, da saúde, amém? A Tereza e o Valdir Mateus, visitantes. Cadê? A Tereza, o Valdir e o Mateus. Cadê os visitantes? Olha lá atrás, irmão. Dá uma salva de palmas para os nossos irmãos. Sejam bem-vindos, está em casa, volte sempre. Irmãos, quero que escute. Nós fizemos um pedido a semana passada e eu já tenho ali na sala, nós já temos, irmão, algumas sacolas com touca e com toalhas de banho para os nossos irmãozinhos aqui do asilo. Amém, irmão? Se alguém trouxe, entregue para as nossas diaconisas lá. Amém, irmãos? As diaconisas estão lá. Irmão, então, ó, touquinha de frio
e toalhas de banho. Já vamos, segunda-feira, nós vamos levar lá. Pode dar um glória a Deus? Eita, igreja fiel, abençoada aí que é os irmãos. Dá um glória a Deus, amém, irmão? Que bênção. Irmão, preste bem atenção. Nós estamos no projeto de cesta básica também, amém? Estamos atendendo muitas famílias. Eu quero dizer aqui, amém, irmão, que é uma alegria muito grande. Eu quero agradecer a todos os irmãos que essa semana responderam de uma forma muito poderosa. Irmão, tivemos uma bênção muito grande em relação às nossas cestas básicas, amém? Vamos atender muitas famílias. Reconfiguramos o nosso projeto de novo. Quero dizer algo, amém, irmão? Falei hoje de manhã, mas é bom entender. Nós temos a prioridade. A palavra do Senhor diz que na igreja primitiva não havia pessoas que tinham necessidade. Escute. Não haviam pessoas que passavam. A igreja, ela tinha, supria as necessidades. Então, irmão, nós temos prioridade. Abençoar os irmãos que estão passando, atravessando por momentos difíceis aqui. Amém, irmão? A palavra do Senhor diz sobre os domésticos da fé. Primeiro, atenda os domésticos da fé. E nós estamos recebendo, sim, irmãos. Temos irmãos através do momento difícil e nós vamos atendê-los primeiro. Diga glória a Deus. Atender essa demanda. E conforme for, amém, irmão? Aí nós pudermos também socorrer, mas nós temos prioridade. Socorrer aqueles que têm vindo alimentar essa palavra do Senhor. Amém, irmão? Com a gente, né? E não deixar ele sair de mão vazia. Então, nós temos aí o nosso projeto, nosso cadastro. E, irmão, nós temos sido vitoriosos. Eu quero uma salva de palmas muito grande para todos os nossos irmãos que contribuíram para esse projeto tão importante. Irmão, de cestas básicas, está tendo uma vitória muito grande. Amém? Quero agradecer hoje também, né, os nossos irmãos que participaram aqui de toda a organização, do culto de jovens, né? A Rebeca, a presidente dos jovens. Tivemos uma noite maravilhosa. Irmão, quero agradecer a todos os irmãos, a família do Eliezer, que sempre cuida da parte da decoração. Estava lindo. Vamos aplaudir o Senhor pela equipe dos jovens. Poderosa. Irmão, escute. Outro recado. Encerraram-se as inscrições para o Nacional, né, de Jovens, não é isso? O Nacional, irmão, na verdade, o Congresso Estadual de Jovens encerrou essa semana 10 mil jovens. Você pode dar glória a Deus? 10 mil jovens. Tem gente querendo vaga, não tem mais. Amém, irmão? 10 mil jovens. Vamos sair daqui. O dia a Rebeca já está organizando aí, né? Não fala o dia, porque não tem mais vaga. Amém? Tá bom. Então, ó, presta atenção. Irmão, 10 mil jovens. Não é brincadeira, irmão. É um grande congresso. E aí, vai ter equipe, vai cuidar deles. Uma bênção. Parabéns, Rebeca. Parabéns, igreja. Parabéns, jovens. Vamos aplaudir o Senhor. Irmão, que benção, glória a Deus. Tem mais algum recado aí, ó? Discipulado, talvez você venha num dia que tenha churrasco. Diga glória a Deus. Talvez semana que vem tenha churrasco, amém? Aleluia. Discipulado é um negócio muito bom, é muito maravilhoso. Marquinhos deu uma aula muito maravilhosa essa semana, amém, irmão? Extraordinária a aula que ele deu, né? As mulheres também, os jovens tiveram uma aula. E, de vez em quando, sem falar para ninguém, tem uma surpresa, churrasco. Diga glória a Deus. O quê? 2 mãos, 4 mãos, não entendi. O quê? Vem aqui, Rebeca. Calda de quê? De morango? Tá bom. Tá certo, irmãos. Desculpa, irmãos, é tudo ao vivo. Deus abençoe os irmãos. Antes de nós irmos embora, eu quero que você fique de pé. Quem vai feliz para casa com Jesus, amém? Eu quero fazer a oração da proteção, porque, irmão, Deus tem protegido o nosso povo de uma forma extraordinária. Nós encerramos o culto assim. Feche os seus olhos, Pai. Assim como havia sangue nas vergas das portas e janelas do povo de Israel, o anjo destruidor não pôde tocar. Pai, nós todos os domingos estamos orando hoje de manhã aqui e oramos agora também, os irmãos de casa. Que o sangue do Senhor seja colocado sobre a sua vida e sobre a sua família. Nenhuma tragédia, nenhuma mortalidade, nenhuma enfermidade maligna vai se manifestar na sua casa, nenhuma flecha, nenhum acidente caseiro, nenhum acidente nas estradas, nenhum acidente com aeronave, nada, aonde você for, Deus vai guardar você, aonde as suas crianças estiverem, Deus guardará, aonde você entrar, aonde você sair, aonde você estiver, na companhia do Senhor, na companhia dos anjos, da guarda do Senhor. Pai, nós declaramos hoje, Pai, portas abertas, uma semana de céus abertos,
portas abertas, milagres, respondidas muitas pedidos de oração. Em nome de Jesus nós declaramos nessa noite, sobre todos que estão aqui, vocês cumpriram a palavra do Senhor, primeiro dia da semana, saem daqui abençoados, céus abertos, uma semana cobertos pelo sangue de Jesus, nenhum mal, nenhuma flecha. Diga assim, ó, 1000 cairão ao meu lado. Diga assim, ó, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa não seremos atingidos. Há sobre nós o sangue de Jesus. A palavra do Senhor é poder. A palavra do Senhor é o refúgio do Altíssimo. Nós nos escondemos em Ti, em uma semana de grande vitória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua família e sobre a sua casa. Irmão, olha para o seu irmão que está do seu lado, fala assim, não disfarça, eu estou te